Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pelo Sistema CFA de Comunicação. Nós falamos direto aqui do novo estúdio da TV, um espaço que já foi apresentado no Minuto ADM e que agora você pode conferir nessa primeira entrevista ao vivo, que será com o presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira. Ele vai falar sobre a importância do profissional de administração para o país e também os projetos e ações que vêm sendo desenvolvidas pelo CFA. Esse espaço aqui foi pensado justamente para isso, para a gente receber membros do sistema CFA-CRAs, especialistas e administradores que venham conversar conosco sobre os diversos assuntos referentes à administração. O presidente também estará disponível para responder a sua pergunta. Você que quer interagir conosco, é só acessar as nossas redes sociais que já estão aparecendo aí na sua tela. Envie para a gente aqui que o presidente vai responder. Bom dia, presidente. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Elis. É um prazer sempre enorme estar conversando com a nossa comunidade, composta por pessoas físicas e por pessoas jurídicas que são registradas no nosso sistema e a enorme massa de estudantes de administração. É um prazer enorme. E lembrando, pessoal, que o presidente vai responder depois, no final, as perguntas que vocês nos enviarem. Então participe e envie para nós as suas perguntas. É só acessar as nossas redes sociais que já estão aparecendo aí na sua tela, o Facebook e o Instagram do CFA. E eu quero começar, presidente, falando da mídia, né? O CFA na mídia. A gente, nesses últimos tempos, tem alcançado um espaço na mídia espontânea, e é importante que se diga isso. A gente já esteve na Folha de São Paulo, no jornal O Globo, na Rede Globo, na TV Globo, né? Era isso que eu queria dizer, em grandes veículos de comunicação, inclusive mundiais, como o Le Monde Diplomatique. Sim. Queria saber do senhor, como é que o senhor vê essa veiculação do trabalho do CFA na mídia? Isso evidencia o trabalho que a gente tem feito? É claro que eu poderia dizer que teriam 3 ou 4 razões que nos levam a esse aumento exponencial de mídia espontânea. É o começo. Nós vamos chegar a níveis muito maiores cada vez mais. Primeiro, por 30 anos, essa nossas entidades de classe, os Conselho Federal e Conselhos Regionais, e os sindicatos, federações e os sindicatos, têm tido uma postura absolutamente chapa branca. Quer dizer, quando uma instituição de classe tem uma posição chapa branca, ela raramente consegue algum acesso à mídia, porque o que ela diz é, em verdade, ou a favor ou o chapa branca contrário, porque mudou o partido contrário. Veja bem, a OAB é um exemplo que nos ilustra bem. A OAB tem uma contribuição relevantíssima na história do Brasil quando ela não era chapa branca e não estava atrelada a partidos políticos. Ela aparece. Hoje, a dimensão de participação, de contribuição ao desenvolvimento do país caiu muito da OAB. Ela continua muito presente, ela é muito forte, ela é admirável como instituição, mas o que ela era não é comparavelmente nem pertinho do que ela era com o que ela é hoje. Então, essa foi uma questão fundamental. Nós saímos dessa visão de chapa branca e começamos a colocar questões, não contra ou a favor, mas o papel, a importância, a contribuição, o protagonismo da nossa profissão na cena do debate nacional e também trazendo programas, processos e ferramentas. Uma outra razão, certamente, é o pajé. Ô Elisa, o pajé é o sábio da tribo. Pajé P, de propor temas. Quando a gente começa a propor temas, temos proposição, novas ideias, novas propostas, ainda muito pouco, ainda muito pequeno, tem 1 ano e meio, estamos começando, mas você começa a mudar a pauta do debate e da contribuição da profissão. Segundo é do pajé o A, de atrair talentos. Nós temos nessa profissão quadros maravilhosos que certamente podem contribuir. À medida que você começa a trazer essas pessoas e aumenta o nível de trazer o creme de la creme, quer dizer, os quadros mais qualificados da profissão para participar de nossas entidades, como nós estamos fazendo, pouco a pouco vamos aumentar muito. No meu tempo, todos os quadros qualificados participavam da profissão. Quando se formavam, todos se registravam. Hoje, os melhores quadros se registram pouco. Então é preciso, e nós mantemos muito bons quadros de pessoas que se registraram a década passada. Então, atrair talentos do pajé, o sábio da tribo. O meu pajé não é com J, é com G. Então, pajé no sentido de gerar eventos. Que se a gente faz eventos
como temos feito alguns, que saem do debate meramente do oba-oba, do eba-eba, da visão absolutamente chapa branca ou de crítica exagerada, e dá a contribuição que o nosso pensamento, que a arte, a ciência e a técnica de administração pode ter, você aumenta essa participação e gera notícia espontânea. E a terceira é estruturar sistemas. Quando a gente estrutura sistemas, processos, você dá institucionalização a essa questão. Mas eu não diria que é só isso, não. À medida em que o nosso Conselho Federal puxa, e acho que começamos um pouquinho disso, e eu tenho muito orgulho disso, do trabalho que foi feito anteriormente no Rio, mas que hoje no Federal ele foi exponenciado em progressão geométrica, isso começa a gerar o efeito demonstração nos demais conselhos regionais. Quem nunca pensou em ter uma TVzinha, começou a ter agora um YouTubezinho, o que é muito bom, porque antes nem tinham nada disso. Pensando numa rádio, batendo uma comunicação, uns mais, outros menos. É a tendência. O efeito demonstração gera, efetivamente, o aumento das nossas mídias espontâneas. E o último, evidentemente, eu não tenho a menor dúvida, é a contribuição de vocês, profissionais. Nós constituímos uma CDI, uma área de comunicação como essa que está aqui. Não é o prédio físico, não. É a questão da mentalidade, da cabeça, da orientação. Quando você atrai profissionais e traz equipamentos de última geração, e eu não estou dizendo equipamento de geração, em relação ao que nós temos no Brasil, mas de ponta no mundo, para montar a TV do CFA, evidentemente a gente dá um salto de qualidade. Quando o Walter Clark começou a TV Globo, em 1965, ele chamava a TV Globo de Vênus Platinada. Eu posso lhe dizer hoje, Elisa, que a nossa TV, que a rádio vai para o mesmo caminho daqui a pouco, é a Vênus Platinada da TV digital, da TV web, da TV Play. Portanto, por quê? Porque tem quadros altamente competentes e equipamentos fundamentais de ponta que estão sendo utilizados por profissionais competentes das diversas áreas, que continuem o nosso estúdio, e faz com que vocês sejam, então, nesse quadrilátero de causas, aquilo que conforma esse nível de aumento exponencial de mídia espontânea. O que acontece? Quando o Conselho faz isso, é claro que ele passa a ser cobrado muito mais pela comunidade profissional como um todo, né? Isso também faz parte e vai fazer com que a gente, daqui a pouco, vamos ter aumentando a nossa contribuição e o nosso papel. Dois dos assuntos que saíram na mídia fortemente foi o FOGESP, né, o Fórum CFA de Gestão Pública, que a gente realizou aqui em Brasília mesmo. A gente teve inclusive o artigo do senhor que saiu no Le Monde Diplomatique sobre isso, com o Gili Lipovetsky. Sim. E o ONECAD, o Observatório Nacional dos Egressos em Administração. Queria começar pelo FOGESP. O senhor pode fazer um balanço para a gente do que foi o evento, por que surgiu a ideia de fazer esse evento e também nos frutos do FOGESP daqui para frente? Quando a gente olha os eventos de gestão pública, normalmente por diversas instituições e diversas entidades, a gente vai ver que normalmente é o déjà vu, quer dizer, aquilo que repete ou é laudatório às práticas que estão dando certo no Brasil e no mundo, mas é sempre alguma coisa laudatória. O problema do Brasil, Elisa, é fundamentalmente de conceitos. Nós somos uma sociedade retardatária no processo histórico. O único momento que a gente foi contemporâneo com a história foi com a Inconfidência Mineira, com a Revolução Americana da Independência e a Revolução Francesa. Se nós tivéssemos dado certo na Revolução Mineira, o Brasil seria contemporâneo na história. A partir dali a gente ficou fora deste processo. Quer dizer, nós temos uma crise de conceitos. Nós pensamos, assim como ficamos fora da primeira Revolução Industrial por conceitos equivocados, nós, apesar de termos na época um imperador que era filósofo, cientista e que falava diversas línguas, nós estamos ficando fora também do processo da quarta revolução industrial. Corremos esse risco esse ano, porque nós estamos pensando ainda com valores e crenças do século XIX ou do século XX. Então, pensar a realidade no primeiro quartel do século XXV em gestão pública não pode ser os mesmos conceitos do século XIX. Quer dizer, mudou completamente. Quer dizer, quando eu vejo, né, a inteligência brasileira, principalmente de esquerda ou de direita, não importa, porque eles são iguais, pensando coisas que foram formuladas em século XIX, se o Marx se ressuscitasse, ele ia tomar um susto. Tá bem? Também os liberais
do século XIX, porque o contexto da sociedade moderna que nós estamos vivendo é completamente distinto. Então, era preciso trazer um evento, e para aí o sucesso do FAGESP, que trouxesse a contemporaneidade do presente. Veja que absurdo, porque nós vivemos sempre na contemporaneidade do passado. Não há evento que realizemos na área de gestão pública, principalmente, que não esteja pensando no passado, como se a gestão pública fosse se resolver sozinha, como se ela não tivesse acoplada efetivamente a todo um universo de questões fundamentais que passam pela ciência política, pela sociologia, pela cultura, pela antropologia, pela nossa trajetória histórica. Se nós não entendemos isso, e a gente fica se repetindo. E uma sociedade que se repete, que não aprende com a experiência, está condenada à situação em que nós estamos vivendo, marcando passo. Perdemos a Revolução Industrial no século XIX, a primeira e a segunda, estamos correndo o risco de perder também a quarta Revolução Industrial que nós estamos vivendo hoje, se continuarmos pensando no presente com questões do passado. É no presente que você constrói o futuro. E a gente teve lá palestrantes de alto nível, discussões de alto nível, e a intenção é se fazer um documento reunindo todas as sugestões que foram levantadas lá, não é isso, presidente? Sim, veja, como é que se faz eventos? Eu tenho um palestrante e peço para ele dar a palestra que ele quiser dar. Normalmente é assim. E você fica um rol não costurado, uma costura muito mal feita, porque não tem nada a ver uma peça com a outra. O que nós fizemos, a gente tem um tema. Quem é o melhor no Brasil ou no mundo para falar este tema? Nestes termos em que nós estamos colocando, naquilo que nós queremos que a pessoa fala, para que aquilo tenha lógica. Como quando as questões são lógicas, o efeito do pensar é muito mais positivo, muito mais efetivo e, por isso, o sucesso do evento. Outro assunto que saiu na mídia também, especificamente na Folha de São Paulo, foi o ONECAD, Observatório Nacional dos Egressos em Administração. O que é esse observatório e por que ele é tão inovador? Ele é absolutamente inovador. Quer dizer, o Observatório de Egressos é um sonho dourado para o professor que está me ouvindo, que está me vendo aqui agora. Quem é professor que não gostaria? Você não gostaria, professor, de saber onde estão os seus alunos de 2000, 2001, 2002, 2003, se eles estão ou não estão atuando na profissão nas quais eles se formaram? O MEC fez determinações para as instituições de ensino para fazerem isso. Nenhuma delas conseguiu. Não estou falando de administração, não. Estou falando de todas as profissões. E o MEC fez regra para todas. Nem o MEC tem. Então, isso foi o ovo de Colombo. Através de tecnologia de ponta, e só pode ser por tecnologia de ponta, de Big Data, nós pegamos, pioneiramente, os 400 mil registrados no Conselho e fomos ver onde eles estão. Claro, isso é uma amostragem formidável. Descobrimos tudo que nós temos, nós sabemos aonde eles trabalham, no sentido das áreas. E aí começa a questão, as implicações disso que você tem na educação. Ô Elisa, 72% das pessoas que estão trabalhando na nossa profissão, dos 400 mil registrados, não trabalham em indústria, trabalham em serviços. Só que os nossos cursos de administração nem olham para serviços. Essa foi uma das surpresas, inclusive. Essa foi uma surpresa para todos nós, a gente tinha impressão disso. Agora, eu não estou falando de amostragem, eu estou falando de universo dos registrados. Descobrimos quanto tempo a pessoa trabalha, em que área, em que ela trabalhou, em que faz, enfim, todos os dados. E isso pronto nos dá a possibilidade, em qualquer faculdade, atender aquilo que o MEC mandou fazer e não sabe fazer, nem as outras profissões, nenhuma delas. O bom é que nós vamos ser copiados, e vamos ser, porque o sistema é tão simples, tão fácil, que vai ser bom, que vai ser copiado. E é uma contribuição fantástica que a nossa profissão estará oferecendo ao desenvolvimento do Brasil. Nós não vamos dizer o que vamos fazer, nós já fizemos. Vou dar um exemplo. E esse exemplo, esse comentário é importante porque expressa bem. Nós identificamos nesse sistema que 800 colegas, cerca de 800 colegas, recebem Bolsa Família. Isso tem duas tragédias embutidas nisso, através do sistema de Big Data, que é o ONECAD, que é o Observatório de Egressos, que no caso nós estamos acompanhando toda a totalidade dos registrados, adimplentes e inadimplentes. A metade, uns 400, não tem nenhuma renda, o que é uma tragédia. O que leva a nós, conselhos, sindicatos, a todos nós, como seres humanos e pessoas, a ajudarmos a esses 400 colegas que estão numa absoluta vulnerabilidade social, em dificuldade. Pessoas que se formaram, se registraram,
não conseguem pagar o conselho e estão dependendo do Bolsa Família. Mas tem 400 e pouquinho também, que é outra desgraça, é outra tragédia. É a tragédia pior, porque é a tragédia moral. Por quê? Porque desses que recebem Bolsa Família 400, estou falando em todo... E não pense que é só os conselhos de estado pequeno, não. Do Rio, de Minas, de São Paulo, do Paraná, tá certo? Aqui de Brasília. Tem gente de todo lado, né? Recebem entre 7 e 19 mil reais de salário médio por mês. Portanto, pessoas que não precisariam estar dependendo do Bolsa Família e estão recebendo. Veja, são duas tragédias, quer dizer, que nós temos simultaneamente e que o sistema, o ONICAD, o Observatório de Egressos, que faz duas funções fundamentais, os egressos das faculdades e os egressos formados, né? E os egressos, os que estão registrados no nosso conselho. Então, a contribuição da mulher, quantas mulheres tem, em que cada área, em quantas áreas que ela trabalha, no serviço público, e a administração direta e a administração indireta, em que ramo da economia cada um, enfim. O ONICAD é um diagnóstico absolutamente completo que só a tecnologia de ponta poderia fazer. Como as pessoas pensam efetivamente com os conceitos antigos, eles não conseguem, e todo mundo explora. Quem é que não usa essa prótese existencial que é o smartphone? Todo mundo usa isso bem. Só que pensar o novo nesse sentido dos conceitos para utilizar foi o ovo de Colombo que nós fizemos e é um dos instrumentos, uma das ferramentas que o Conselho está se valendo para diagnosticar melhor o seu comportamento, o seu desempenho, os seus resultados, mas também para ajudar as academias a melhorarem o seu desempenho, porque hoje elas estão ensinando errado, elas estão ensinando aonde o administrador não vai. E o mercado pega uma coisa e a faculdade está ensinando outra. Só para contextualizar quem está assistindo, gente, o ONICAD foi dividido em duas fases. Essa primeira que o presidente apresentou agora foi só aqui dentro com os nossos registrados e agora a gente já está numa segunda fase que vai funcionar em parceria com as instituições de ensino. Então, se você é de uma instituição de ensino, um gestor, quer saber mais informações sobre o ONICAD, acesse lá o nosso site. Presidente, recentemente a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, divulgou um estudo em que mostra que o Brasil vai ter que investir pelo menos 62% em saneamento básico para universalizar os serviços nos próximos 15 anos. Isso é muito preocupante, né? A gente vê, inclusive, as companhias de saneamento básico nos estados falidas por má gestão, muitas delas. O CFA se preocupou também com essa área da gestão pública. A gente tem agora um novo projeto com o GESAI? Você sabe bem que é o GESAI, né? Que é o nosso sistema de gerenciamento e governança de água, esgoto e saneamento, que tem dado já contribuições relevantes. Agora mesmo fizemos um convênio com a Prefeitura de Palmas, em Tocantins, onde efetivamente vamos ajudar a prefeita a montar um conceito adequado, um diagnóstico correto em relação ao problema de água e esgoto que vive a cidade de Palmas, e ela vai tomar a decisão política. Isso nos interessa porque é uma contribuição que a profissão faz às atividades fins. Durante décadas nós ficamos restritos demais às atividades meio. Não é que a gente vá parar com a atividade meio. A administração meio é fundamental, muito importante, mas a gente tem que ir para a administração específica. Saúde, saneamento, gestão de organização de educação, de saúde e também água e esgoto. Essa questão de água e esgoto é muito complicada. Se o Brasil tivesse aplicado todos os recursos para fazer pelo BNDES as empresas campeãs, tá certo? Daquele frigoríficozinho de Goiás pequenininha que virou o mais importante do mundo, com 50 instalações, com dinheiro brasileiro no exterior, ou as grandes empreiteiras brasileiras, se nós tivéssemos aplicado só com um programa de empresas campeãs, nós praticamente teríamos resolvido, sob o ponto de vista financeiro, não de gestão, sob o ponto de vista financeiro, de recursos necessários, a solução de água e esgoto em todo o Brasil, cujas repercussões seriam fantásticas para a qualidade de vida e para o melhor desempenho da nossa economia. Colocamos empresas campeãs e deu no que deu nos escândalos que estamos vendo. O nosso interesse, portanto, em evoluir para as atividades de administração específicas com essa ferramenta é para aumentar a empregabilidade do administrador e também a nossa profissão ser protagonista na discussão e no debate. Quando a gente está com convênio com Palmas, estamos com um convênio com
com um grupo de prefeituras, de 28 prefeituras do Vale do Rio Doce, como já formalizamos esse convênio, para ajudar o diagnóstico da situação de água e esgoto de lá, isso não tem custo nenhum nem para a Prefeitura de Palmas, nem para essas prefeituras que estamos fazendo esse diagnóstico e a apresentação desse programa. Portanto, é um programa, como temos também o Índice de Governança Municipal, né, que mede, avalia, mensura, diagnostica problemas de gestão municipal em todo o Brasil. Portanto, nós estamos caminhando rapidamente para ferramentas operacionais. Ao invés de ficarmos xingando o governo ou elogiando o governo, como sempre se fez, nós estamos participando objetivamente com instrumentos, com ferramentas que a nossa ciência, que a nossa arte e que a nossa técnica nos permite. Daí está o próprio GESAI. E você, administrador, que também se interessou por essa ferramenta, todas as informações estão lá no nosso site, tá? Presidente, o senhor defende muito também o registro de nível médio, né? O registro técnico. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Veja bem, quando você fiscaliza uma organização qualquer, especialmente privada, porque pública cada vez mais, é preciso que a gente entenda que a administração pública faz regras para si mesma e ela nega em relação a todos os demais o que ela fica fazendo, porque são os verdadeiros déspotas, burocratas da administração pública, estadual, municipal e federal, que faz regras que excluem efetivamente todas as profissões em geral sofrem essa problemática. Mas quando você fiscaliza uma empresa, a empresa e pega ela no exercício de atividade de administração, normalmente uma das defesas que ela faz, usualmente, é dizer o seguinte: olha, o profissional é de nível superior, ele é engenheiro, é químico, é técnico em químico e está exercendo as funções, essa atividade é de nível médio. Se você não registra o nível médio, você não compõe a pirâmide que compõe o esboço doutrinário da função. Nós não somos conselho de administradores, como alguns bobinhos pensam. Nós somos conselhos de administração. Sindicato de administradores, sim. Mas nós somos uma entidade que tem um objetivo, como conselho, como autarquia, a proteção da sociedade. Por isso a nossa profissão é regulamentada. Alguns colegas equivocadamente acham que o conselho existe para defendê-los. Não, esse é o papel do sindicato. O conselho existe para defender a sociedade do mau exercício da atividade da administração, no caso de medicina, na engenharia, na engenharia. Ou seja, não é o profissional, é a profissão. É claro, e é o campo profissional, portanto, que nós temos que atuar. Esse campo profissional é exercido em nível médio, em nível de antigo curso de graduação, que são os tecnólogos. O administrador, e quanto mais a sociedade do conhecimento aumenta, mais profissões surgem a todos os dias, né? Agora, gestor de facilities, e cada vez... Vejam bem, eu me lembro como eu apanhei na década de 90, porque eu defendi os tecnólogos. Ninguém queria registrar, conselho nenhum. Eu, o Conselho do Rio, queria, na segunda vez que fui presidente do Conselho, eu fui 3 vezes, já fui conselheiro, alguns pensam que estou há 30 anos, tenho só 16 anos de conselheiro, né? Sempre como presidente, é verdade. É muito engraçado essas acusações absolutamente, já que estamos em época de eleição, sempre se fulaniza o processo eleitoral, em vez de a gente discutir conceitos, a gente fica fulanizando esse debate. Então, é óbvio que essa questão ela é fundamental para nós. O técnico de administração ele tem um papel fundamental no exercício da atividade de administração e também na força do nosso processo de fiscalização. Porque quando o camarada vai dizer, quando a empresa disser que aquele cargo é de nível médio, a gente vai dizer, tá bem, é de nível médio, mas tem que ser o técnico de administração registrado no Conselho Regional de Administração. Ô Elisa, 32 profissões regulamentadas, 3 não registram o nível médio. Deve ter alguma coisa, uma delas é o médico. Ah, mas o médico não registra, claro. Sabe por que não registra? Porque o médico se dividiu em 13 profissões distintas. Psicólogo, nutrólogo, enfermeiro, farmacêutico, biólogo, e aí vai para todos, né? Quando você divide todas essas profissões, todas têm nível médio, as 13. Então, a área de medicina, a área de saúde também tem nível médio. O médico que ficou aristocraticamente achando que o conselho não é de medicina, é de médicos, por isso que ele perde papel social. E importância porque se dividiu em 13. A outra profissão que não se registra são os advogados. Em termos, porque ela quase que um pouquinho acima, os estagiários de direito são obrigatoriamente registrados, né?
Então você veja que essa questão é a terceira: medicina, advogado e os economistas. Os economistas não registram. Cada vez não registram o nível médio. O que está acontecendo? Uma profissão que tem tido uma contribuição indiscutivelmente relevante na história do Brasil ao longo de todo o nosso processo. O que está cada vez mais tem menos faculdade de economia no Brasil, cada vez se estuda menos economia, o que é uma perda para o Brasil. E não é só porque não registra nível médio, é porque a gente está no conceito arcaico de que aquele conselho não é um conselho de economia, de economista. Então a gente precisa compreender que para a gente ser forte na função de administração, a gente tem que ter técnico nível médio, tecnólogo, o bacharel de administração, os bacharéis de áreas conexas, o mestre e o doutor e o pós-doutor. Certo, presidente. E antes da gente passar para as perguntas, pegando esse gancho aí que o senhor está falando de ser forte, o que o mercado está exigindo do profissional hoje? Quais são os caminhos que a administração tem aí para o futuro? Veja bem, um dos caminhos que precisa urgente é forçar a academia a mudar o seu foco, porque ela está informando profissionais absolutamente despreparados para o mercado. O mercado quer gente que, a maior parte, 72%, sejam formados em serviços, tenham conhecimento, exemplo, experiência e aprendizagem em serviço, e o mercado está formando para a indústria, para uma indústria do passado, porque nem do século XXI. Nós estamos formando para a indústria do século XX e para as primeiras décadas do século XX. O Brasil é contemporâneo do passado. A academia não é diferente. Aliás, também, por isso a grande mudança que está sendo produzida também é a direção das entidades de classe, quer conselho, quer sindicato. Estão com pensamentos, nós não somos diferentes, nós administradores, que dirigimos conselhos, tem muito, felizmente eu tenho tido por parte do plenário e dos presidentes atuais dos conselhos regionais de administração, um apoio para a gente realizar essas mudanças, que é o início de uma caminhada, mas que tem muita coisa para fazer, porque isso é a dificuldade que o próprio brasileiro tem. Tá certo, presidente. Muito obrigada pelas suas respostas. Se você quer participar e interagir conosco, agora é a hora. Nós vamos começar a responder as perguntas, é só enviar pelas nossas redes sociais. Presidente, eu vou começar então com a pergunta do Rogério Passos. Pergunte a ele sobre o prêmio que foi dado a um economista como melhor administrador público e sobre uma bióloga trabalhando no Conselho Regional do Rio de Janeiro. Bom, são duas perguntas que merecem duas respostas que se complementam e, em verdade, foi boa você juntá-las. Já começamos a fulanizar, tá vendo? É isso, quer dizer, em vez de a gente discutir conceitos, a gente fulaniza na bióloga. Bom, você sabia que você, para ensinar direito, você não precisa ser advogado nem ser registrado na ordem? Você sabia que você, para ensinar medicina, você não precisa ser médico nem estar registrado no Conselho de Medicina? Pior, há muito que o Conselho Nacional de Educação já decidiu isso. E mais, decretos presidenciais, 2, da presidente Dilma recentemente e antes do presidente Lula no primeiro mandato dele, portanto tem muitos anos, e já vinha do Conselho Nacional de Educação anterior, que dispensa a coordenação e o exercício de magistério ser de atividades específicas de profissionais específicos, né? Assim como você pode fazer mestrado e doutorado sem ter formação no curso de graduação correlato. Nós temos colega, eu me lembro de uma colega agora que está no Sul, até conselheira, que ela é administradora e fez mestrado em engenharia civil. Quer dizer, tudo isso é possível. São áreas conexas, né? Não precisa ser área conexa. Não, administração com engenharia civil, não foi administração da produção. Então, o que é? Eles estavam colocando de bióloga, ela não é bióloga, ela se formou em biologia, ela não é nem bióloga, porque quem dá o título de bióloga é o Conselho de Biologia. Quem dá o título de administrador é o Conselho de Administração. Se você se forma em administração, você é bacharel em ciências administrativas, você não é administrador. Você só é administrador quando você se registra. Quando você não é registrado no conselho e se apresenta como administração, isto é uma apresentação equivocada e falsa, porque ela não é verdadeira. É o caso da Berenice, que eles estão se referindo aí, que é fulanizando a questão, né? Ela exerce um cargo de assistente, de assessora de alto nível do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, porque ela ela coordena
em duas áreas. A área tecnológica em instituições de ensino, ensino à distância, e o nosso programa de ensino à distância, a nossa Universidade Corporativa Gilda Nunes. Nós temos 23 mil alunos em 24 conselhos, mais 5 convênios, são 29 entidades. Nós estamos falando de uma atividade de coordenação de programas educacionais, tá certo? E também de conhecimento de tecnologias em instituições vinculadas à EAD, que é o caso. Eu diria que a Berenice é uma das maiores especialistas do Brasil em ensino à distância e de processos tecnológicos de ensino à distância. E ela coordena o nosso programa como assistente do presidente do Conselho Regional, que deveria estar no federal. Quando eu quis fazer esse programa no Rio, e fiz no Rio, eu trouxe isso para dar de graça aqui para o federal. O presidente de então se recusou, não quero isso não, que isso não é papel do Conselho. E nós fizemos no Rio. Só que, ao fazermos no Rio, nós estamos, como disse, em 24 ou 25 estados já hoje, regionais. Né? Então, mais ou dá 29 regionais, é em torno disso com os convênios que temos com algumas entidades fora do sistema necessariamente, como sindicato de administradores que nós temos. Então, vejam, querer qualificar a Berenice no exercício de atividade de administrador é uma denúncia absolutamente destituída de qualquer fundamento. Devia consultar o decreto do Lula, o decreto da Dilma e a resolução do Conselho Nacional de Educação, que assessoria em atividades educacionais ou coordenação de faculdades, em qualquer curso de administração, ou de medicina, ou de engenharia, não tem que ser profissional registrado na área. Portanto, isso é uma denúncia absolutamente tolinha, destituída de qualquer fundamento. Além disso, ela é um cargo de confiança, demissível, ad nutum, como toda autarquia pode ter. E eu aqui agora estou fazendo o papel do advogado do diabo, né? Então vamos lá. E o economista premiado? O economista premiado, então, é de morrer de rir essa denúncia. Porque, veja, há décadas que a nossa profissão, o Conselho de São Paulo tem um prêmio, né, do administrador emérito e também os melhores gestores, e tem um realmente invejável, que orgulha a nossa profissão, que faz isso por décadas. O Conselho do Rio Grande do Sul também, o Conselho do Rio também. Aí se pega um caso do economista que o Conselho de Minas homenageou como gestor público, e se coloca isso como se todo o prêmio de gestor e destaque de administrador emérito como esse devesse ser, só pode ser administrador. Isso é uma visão corporativista que vai chegando ao fascismo, quer dizer, corporação de ofícios, que volta à Idade Média. Quer dizer, nós estamos falando de conceitos absolutamente superados. Isso na sociedade do conhecimento, no primeiro quartel do século XXI. Quer dizer, esse prêmio é natural. O Guerreiro Ramos, coitado, não poderia ser administrador. Nem o Belmiro nem poderia ser homenageado. O Chiavenato não poderia, o maior autor de administração no Brasil, não poderia ser administrador para essa gente. Então vejam que coisa louca, o Conselho tem essa tradição e é bom que tenha. Teve ministro da Saúde aqui, política, gostemos ou não, e ministro da Guerra, considerado o maior ministro da Guerra do Brasil foi o Capistrano de Abreu. Ele era professor de História. O ministro da Defesa, que daqui a pouco a gente fica assim, administrar o Brasil tem que ser administrador. Não, aqueles que estão atuando, administrador, confunde-se a nossa carreira da Lei 4769 com o conceito de administrador que é usado genericamente. Há toda uma legislação ampla no Brasil, como de sociedade de economia de anônimas, etc., que chama de administrador o que não é o administrador da Lei 4769. O que se está falando desse conceito? O economista que foi elogiado é porque ele teve um desempenho no entendimento do Conselho de Minas adequado e bom, que merecia o prêmio. Aliás, é o que faz todos os demais conselhos homenageando pessoas, porque é preciso você destacar as pessoas que contribuam efetivamente para o nosso campo profissional. Isso não é uma posição fascista, de só pode ter administrador, só pode ser... Então, o administrador do Brasil, qualquer presidente tem que ser administrador. Olha, isso é uma tolice tão grande que realmente me pasma colegas ainda insistirem nesses conceitos que não são nem da década de 50, né? Porque a lei é de 1965, são muito anteriores à década de 50. Eu vou aproveitar esse gancho e vou fazer a pergunta do Gabriel Calabres. Pergunte a ele por que todo mundo pode ser administrador, mas ninguém pode ser médico, advogado e contador,
se não estiver registrado, desculpe, e amparado pelos respectivos conselhos? Veja bem, tem que ser, aqui em administração também, só pode registrar, só pode exercer a profissão e ser chamado de administrador quem está registrado no conselho, a legislação é mesmo. Nós temos uma questão básica, uma baixa capacidade de luta e de aglutinação. O nosso market share da nossa profissão, coisa que nunca tinha sido discutido antes, só foi agora, é de 9% em média, o que significa que o número de pessoas que se registram no conselho, historicamente, está caindo. Tá certo? Por quê? Nós temos problemas na nossa lei, como tem os economistas. Nós não temos uma ação exclusiva, algumas prerrogativas que sejam exclusivas do administrador, como tem o médico, como tem o contador, como tem as profissões a que você citou. Essa é que nos faz destino. Como o Brasil é um país muito burocrático, tem que ter uma prerrogativa exclusiva para o cara ser obrigado, senão ele não exerce essa função. Nós colocamos no projeto de lei 439, que está tramitando no Senado. É inacreditável, nós temos 400 mil registrados, 2 milhões de estudantes, tá certo? Outros 1,5 milhão de registrados que não estão registrados. Então, nós estamos falando de 4, 5 milhões de pessoas. E nós temos, apoiando apenas esse projeto, 50, que tem lá na audiência pública do Senado, do projeto 439, nós temos apenas 50 mil de apoio. O que significa que essa profissão não se mobiliza. Então, se nós temos 5 milhões e temos 50 mil pessoas apoiando, mostra que o baixo grau de agregação. Ao invés do colega estar votando a favor da 439, está me perguntando por que economista... A gente tem a síndrome do cachorro vira-lata. Enquanto continua com a síndrome do cachorro vira-lata, que a pergunta diz isso, é exatamente isso que a pergunta diz, como é que eu sou fraquinho, olha como é que eu sou pobrezinho, porque o advogado, o economista... Não, a gente tem que se organizar, lutar para mudar esse estado de coisa. Porque há 30 anos estamos assim. Por que estamos assim? Porque nós temos baixa capacidade de organização. Porque permitimos, ao longo de décadas, uns cardeais que mandassem nesse sistema, tanto no mundo do conselho quanto no mundo do sindicato. Eu não tenho problema de dizer isso, porque a situação do Rio, nos 16 anos em que fui presidente lá, foi sempre muito atípica. Essa pergunta é a pergunta da síndrome do cachorro vira-lata. O Brasil é o país do coitadinho, Elisa. Olha como é que eu sou coitadinho. Não, o que você está fazendo para lutar ao invés de me cobrar? Que tipo de denúncia está fazendo? Olha, eu cheguei, tem 1 ano e meio no conselho. Dos 27 conselhos nossos, 14 nunca tinham feito uma fiscalização. Não é 2, não, uma. E dos 27 conselhos nossos, viu? 22 nunca fizeram sequer início de cobrança de dívida ativa. Então, nós temos uma instituição que tem uma história de burocracia, porque nós, administradores, estamos permitindo isso. Então, nós temos que mudar por dentro. Participe, é isso mesmo. Agora, não fique cobrando. O que você faz por mim? Eu pergunto o quê? Eu vou dizer para ele o seguinte, é Gabriel o nome do colega, né? Ô, Gabriel, eu digo uma coisa para você, não pergunte o que o conselho pode fazer para você. Pergunte, e pela sua profissão, pergunte pergunte a você próprio, o que você pode fazer pela nossa profissão e pelo nosso conselho, que é seu também, se você for registrado, se você estiver em dia, claro. Né? Então, vejam, essas circunstâncias. Agora, pior, sindicato, federação, eu vim da área sindical. Eu participei do primeiro acordo sindical dessa profissão. Apanhei muito para fazer isso. Imagina, com a Companhia Siderúrgica Nacional lá no Rio de Janeiro. O primeiro acordo. Eu fazia centenas de acordos por ano. Acordo, dissídio, convenção coletiva. Eu quero perguntar para os colegas, hoje, qual é o sindicato dos administradores que faz acordo, que faz dissídio, que faz negociação? Olha, eu vou lembrar algum, talvez até o fim do programa, que agora eu não estou conseguindo lembrar nenhum. Quer dizer, nós estamos falando de quê? Quem tem que lutar pelos administradores são os sindicatos. Eu vim do sindicalismo. Agora, nós estamos acostumados com o narcótico indevido das contribuições gratuitas que não nos levam à luta e ao enfrentamento. É preciso fazer isso. Agora, se acha que eu tenho que fazer como aquele camarada que mora num condomínio, mas que nunca vai à assembleia de condomínio, mas está sempre xingando o síndico, como é que ele pode dizer? Vamos, eu sou da minha geração, vamos embora, esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Tá certo, presidente. Pegando esse gancho, deixa eu achar aqui a pergunta do Hugo Souza. Na verdade, não é uma pergunta, ele fez um comentário. Sim. Bom dia, presidente Wagner Siqueira. O CFA precisa ser mais atuante no quesito de impedir os certames de concursos públicos de requisitar qualquer curso superior para o cargo de administrador. Juntos somos mais fortes. É verdade, ele tem toda a razão, o colega Hugo. Agora, essa é uma questão que é o maior enfrentamento e mais difícil, porque isso não se resolve apenas na justiça, mas com a organização política, porque na justiça, normalmente a gente perde. Nós, todos os conselhos jornais e as demais profissões. Por quê? Porque a gestão pública, isso precisa ser compreendido pelo colega, ela faz regra para si própria e para ter privilégios. E quando ela faz isso, ela exclui as outras legislações. Decretos, por exemplo, presidenciais, anulam os decretos de regulamentação de todas as nossas profissões, que ao mesmo tempo, inclusive são decretos mais novos. Portanto, essa questão, ela passa também por uma luta política fundamental de mudar o Estado brasileiro, que tem uma burocracia de déspotas que, ao estarem no governo, acham que eles interpretam a vontade do cidadão. Descumpre sim, descumpre de todas as profissões, não é só a nossa não. Agora, quando você não registra o técnico de administração de nível médio, por exemplo, e as entidades públicas pedem e a gente não registra, a gente perde espaço. Isso acontece muito, especialmente, eu diria, inclusive os mais fortes atuantes nisso são as forças militares. E nessa mesma linha de raciocínio, o Leandro Henrique pergunta: cadê o cargo de administrador no edital do concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2018? Ele devia perguntar isso para o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte. E se o Conselho Regional do Rio Grande do Norte precisar de apoio, quem faz fiscalização não é o Conselho Federal, não. Olha como é que fica a confusão. O papel de registro e fiscalização é do Conselho Regional. Aí cobra como se o Conselho Regional fosse subordinado, não. Eles são eleitos pela categoria lá, eles têm um CNPJ próprio, autonomia administrativa e financeira. O que o Conselho tem é normativo. E ao exercício da fiscalização, a gente ajuda os Conselhos Regionais. Esse é um papel do Conselho Regional, tá certo? Sim. Eu estou repetindo, dos 27 até 1 ano e meio, quando eu cheguei aqui, 14 nunca tinham feito uma fiscalização. Não estou dizendo que seja o Rio Grande do Norte, nem estou dizendo que é ninguém. Eu estou dizendo que isso atinge a todos. Agora, universidade, o que ele está cobrando no Conselho do Regional? Eu vou estar me anotando agora, estou sabendo, que eu não posso cuidar de fiscalização, porque eu não sou chefe de fiscalização. O chefe da fiscalização é lá no Rio Grande do Norte, no caso específico. Com relação à fiscalização, o que o Conselho Federal tem feito é a implantação do CIFA nos regionais, não é? Bom, o que acontece? Nós estamos fazendo, ao invés de sair naquela fiscalização de varejo, que é histórico, dos 13 que faziam, é aquele, manda um ofício, eu sei o quê. A gente está utilizando tecnologia de ponta para fiscalização em atacado. Nós estamos, por exemplo, iniciamos 33 mil processos simultaneamente no estado do Paraná, 22 mil no estado do Rio de Janeiro, tá certo? 3 mil no estado do Maranhão. Quer dizer, nós estamos fazendo fiscalizações de massa, e essa fiscalização de massa efetivamente está tendo resultados. É por isso que o desempenho e o resultado de registro em todos os conselhos que já tem o CIFA estão crescendo. A gente tem que sair do conceito burocrático, que tem que mandar um ofício para a justiça. Quando o presidente do Conselho do Federal daqui, o saudoso companheiro, colega Guilherme Quintanilha de Almeida, saiu do Conselho Federal e foi ser secretário da Receita Federal, era mole a gente conseguir a listagem de administradores da Receita, né? Saudoso. Só que isso acabou, cara. Hoje você não precisa mais do Guilherme na Receita Federal. Você tem hoje Big Data. Se eu sei onde estão todos os administradores, a gente está sabendo as empresas onde nós estamos atuando simultaneamente. E quando você registra uma empresa, não tinha sequer registro de pessoa jurídica, não se falava de pessoa jurídica, como se a pessoa jurídica não fosse aquela que colocasse emprego para o administrador. Quando você obriga uma empresa a se registrar para determinação legal, no mínimo um administrador já vai como responsável técnico e tem emprego. O André Costenaro Facini, desculpe se eu não pronunciar seu nome corretamente, ele diz: recentemente fiz uma denúncia de um concurso com cargo privativo de administrador. O mesmo estava com requisitos qualquer curso superior, outros cargos como contábeis, direito, engenheiro, era necessário registro no conselho.
Minha denúncia não foi respondida pelo Conselho, apesar de ter enviado 3 vezes. O que o Conselho está fazendo para mudar isso? Ele não fala qual é o estado. Não importa, mas isso é uma questão que se repete muito. Em verdade, quer dizer, colegas nossos, inclusive, fizeram isso. Quando eles começaram, porque a área de cargos e salários é nossa, quando nós começamos nas estatais brasileiras, na década de 80, a fazer o que se chama de cargo amplo. Cargo amplo é um nome genérico que cabe todas as coisas. Quando você começou a fazer cargo amplo para cargos, a administração pública aprendeu. E ela hoje é a maior descumpridora. O Estado brasileiro é o maior descumpridor da legislação. Quando ela bota no edital a não exigência de uma função de administração, o cargo é a função é de administração, mas ele não bota que aquele é para administrador, dificilmente a gente ganha na justiça. Então, os conselhos e os colegas, ele faz muito bem em fazer essa denúncia, a gente deve entrar na justiça. Muitas vezes ganhamos e muito mais perdemos. Por quê? Porque ele diz que não está no edital o juiz e ele não quer mexer no edital, é uma confusão. Agora nós estamos numa briga enorme que historicamente sempre se recusou, que é a questão da Polícia Federal. Não vamos brigar com a Polícia Federal, mas não vai brigar por quê? Tem que brigar sim. Eles fazem, como é que não vai brigar com a Polícia Federal? Se ela está cometendo uma questão que ela diz que não tem que ser administrador em funções que são de administração, estamos brigando. Tem briga que o Conselho Federal assume mesmo. Por quê? Inclusive, quando são de caráter mais geral. E nós estamos tendo uma briga agora com todas as agências nacionais de todos os campos, porque eles dizem, como eles são de agência nacional, não tem que ter exercício legal, que eles têm que ser como advogado. O advogado, quando entra em determinado procuradoria, agência, ele não precisa ser registrado no conselho da OAB. Portanto, eles querem ter o mesmo privilégio em termos de administração. Estamos numa briga que vai acabar no Supremo, certamente. Né? Você veja, essa questão é complicada, porque se a opção brasileira é pela regulamentação profissional, e essa é a nossa opção, nós temos que fazer, e o colega tem toda a razão. A administração pública já foi muito melhor em relação a isso. Nós, administradores, cometemos o harakiri quando começamos a fazer plano de cargo e salário de cargo amplo. E tem muito professor de administração que ensina aos alunos a fazer cargo amplo. E ao ensinar a fazer cargo amplo, ele está desqualificando não é só a nossa profissão, mas as todas. A nossa sofre mais, porque ela é muito mais geral, nesse sentido do escopo profissional. Presidente, eu já queria agradecer ao senhor esse tempo que o senhor abriu na sua agenda, que a gente sabe que é muito apertada, para conversar aqui com os nossos internautas. Me chame sempre, porque eu tenho obrigação de fazer isso, prestar contas, esclarecer. Acho que muitas informações que estamos dando aqui talvez surpreendam a lógica de pessoas que têm informações, de pessoas de boa fé, colegas que estão pensando que estão fazendo o melhor e que às vezes podem ser simplesmente equivocados. Tá certo. E eu vou voltar agora com o Gabriel Calabres novamente e ele faz um comentário. Interessante a crítica à OAB como chapa branca e que tem perdido relevância, deve ser relevância, mas tente advogar sem diploma. Agora vá um inabilitado a administrar qualquer coisa. Dá para entender? Dá sim, Gabriel. Olha que coisa maluca. O patrono da profissão de advogado não era advogado, Evaristo de Moraes. Olha que maluquice. E a OAB sempre permitiu. O patrono, Evaristo de Moraes. Olha como é que é assim, essas coisas. Agora, por outro lado, não é a OAB que impede esse exercício da profissão de direito por ações de fiscalização e ações objetivas da OAB que impede o exercício ilegal da função de direito. São os tribunais de justiça. Você não movimenta nenhum processo hoje, especialmente nos tribunais que já estão começando a se digitalizar, se não tiver toda a parte judicial, jurídica. É por isso que eles têm chip, por isso que eles têm toda a questão da certificação digital. E é por isso que tem tantos advogados que estão contratando estagiários e dão a senha para eles, porque o estagiário, em vez de trabalhar como estagiário, estão trabalhando no lugar do advogado, porque o advogado não sabe mexer nesses sistemas. Portanto, quem fiscaliza o exercício... Eu fui presidente de uma fundação de previdência, tá certo? No Rio de Janeiro. Uma das coisas que eu me especializei em paralisar processos que achava que era indevido era pedir o pagamento da OAB àqueles... Isso foi em 95 a 98, hein? Foi ontem. Eu era especialista em devolver o processo porque o advogado não tinha pago a OAB, ou às vezes não era nem sequer advogado. Estou dando um testemunho. Quem quiser ir lá, vá ver.
Quer dizer, hoje isso é impossível, porque não tem nenhuma ação que você não tenha que fazer através dos processos digitais. Quem fiscaliza isso é o Tribunal de Justiça. Quem te disse, Gabriel, que é a OAB que fiscaliza? Já viu algum fiscal da OAB? Não, não existe. Porque ela está preocupada antes com as questões nacionais, com quem deu muita relevância, e é verdade, e hoje com o corporativismo indevido, como todo processo de mediação e negociação e arbitragem tem que ter obrigatoriamente a presença do advogado. Não é a OAB que fiscaliza os advogados, querido, é o Tribunal de Justiça. Nós temos que fiscalizar os administradores, mas a OAB não precisa disso porque tem um órgão poderoso, que são os tribunais de justiça de todo o Brasil, estaduais e federais, de todo o Brasil. Você não anda um processo. Então, quem é o fiscal da OAB? O Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores. Portanto, esse é um equívoco que o Gabriel nunca mais vai repetir, certamente. E o Gabriel ainda pergunta, a gente gostaria mesmo de ter a prerrogativa de nossa função. Por que o administrador não tem? Ele teria, se tivesse a prerrogativa, está no projeto de lei 439 que está no Senado e que a gente tem 5 milhões de pessoas para votarem a favor e nós só conseguimos até agora 50 mil. Certamente o Gabriel não votou ainda nesse projeto 439. Votou, Gabriel? E o seu colega votou? Você já pediu, se você votou, para quantos colegas você pediu para votarem para apoiar esse projeto? Lá não tem uma prerrogativa não, tem algumas. E para isso, nós negociamos com o Conselho de Economia, com o Conselho de Contabilidade, com o Conselho de Psicologia, com o Conselho de Biblioteconomia e com o próprio relator Romero Jucá. Sérgio Aguiar, creio que o CFA deve consolidar todas as demandas em nível nacional. Existem inscrições distintas? E ele pergunta também, como funciona o reconhecimento de pessoas no Brasil? Veja bem, eu não sei se eu compreendi bem a pergunta, mas é preciso que se compreenda que há um papéis diferenciados. Não é só nossa, não, das 32 profissões regulamentadas. Aos conselhos federais de todas as profissões, inclusive a nossa, cabe a dimensão normativa, tá certo? E recurso da questão ética. Aos conselhos regionais cabe o registro, a fiscalização e a primeira fase da questão ética. Portanto, eu não posso assumir, como presidente do conselho, nem eu, nem ninguém, nem o plenário, assumir funções que, por lei, da Lei 4769, são atribuições da lei, não é nem do decreto, estritas e restritas aos conselhos regionais. Agora, reconhecimento que é facial, eu não sei o que o colega está falando, a pergunta para mim não ficou clara, mas essa é a questão básica, pelo que posso compreender do que foi perguntado, é assim, eu não posso exacerbar de competências sob o ponto de vista de estar cometendo ilegalidades objetivas. Sim. Sérgio, se a sua pergunta não tiver sido respondida da forma como você gostaria, eu peço por favor que você reformule a pergunta e mande aqui para a gente novamente, tá bom? Agora eu vou passar para a pergunta do Davi Natan. Como o estagiário de administração deve proceder quando realiza atividades que não estão relacionadas com a área? Como o CRA pode ajudar nessa situação? Empresa pública é boa para estagiar nessa área? Ele está questionando, mas toda organização é muito boa para estagiar, desde que você esteja exercendo de fato as funções de estagiário, quer dizer, funções do seu da sua função como profissional futuro de administração. Se você se é desviado disso, é utilizado como mão de obra barata, né, para complementar, aí esse estágio sempre é ruim. Pode ser em grandes organizações, em enormes organizações, nobres, e pode ser em organizações pequenas. Todo estágio é bom se você exerce a função. Olha, isso é uma outra questão que apanhei tanto. Quando eu fui a primeira vez presidente do Conselho de Administração do Rio de Janeiro, a gente começou a registrar estudantes. Como associado, ele não tem direito de votar, ele não é votado, mas ele sempre participou. Por quê? Porque os colegas estudantes vão ser profissionais conosco amanhã. Então ele vai mobilizando, vai se criando, a ideologia, o conceito, o sentido de pertencimento, de autoestima da profissão vai ganhando. Ele tem direito a tudo, sempre teve lá no Rio, continua. Até hoje, entidades nossas reagem. Né? E na gestão passada isso foi muito sério. Há registro de estudantes. Como? Registro de estudante não é que ele tenha que pagar, é tudo gratuito. Carteira de estudante. Eu tive briga com a Uni, muito forte, que a Uni resolveu dizer que claro que a carteirinha do Conselho de Estudante dá o mesmo direito. Felizmente agora o ministro Toffoli resolveu isso no Supremo, mas nós brigamos política e judicialmente quando a Uni era forte.
Né? Muito forte. E por quê? Porque a Uni queria reserva de mercado. Só ela podia ter a concessão de carteira para ter gratuidade no cinema, no campo de futebol, etc. Nós brigamos sempre isso. O seu conselho, colega, se não estiver ainda registrando estudante, cobre dele, porque ele está sendo reacionário, atrasado, não entendeu da importância do estudante de administração, porque o estudante de administração que tem pertencimento com a profissão, ele vai ser um profissional excelente, que vai se registrar imediatamente. E o Conselho Regional pode, então, ajudar nessa questão claro de desvio de funções de estágio? Claro que pode ajudar. O desvio de função tem que ver se não vão mandar ele embora numa intervenção do Conselho em relação a esse estágio. Ele tem que avaliar as circunstâncias de cada caso, né? Mas é óbvio que esse é um papel do Conselho, agora é muito mais do sindicato. Mas o sindicato, o que acontece? O nosso universo mental não pensa em sindicato, nem os profissionais, nem os estudantes. Por quê? Por quê? Porque eles estão sempre em posição atrasada. Eles são contra registro de nível médio, eles são contra registro de tecnólogo, eles são contra registro de mestre e doutor, eles são contra registro de profissionais de turismo, de bacharéis em comércio exterior. Quer dizer, eles acham que a administração só pode ser restrita e exclusiva por uma corporaçãozinha de ofício, que é o bacharel. E aí a gente vai remeter ao fascismo da corporação de ofício e vamos nos remeter à Idade Média. Isso era um conceito das corporações de ofício da Idade Média. Veja como é que nós estamos com e achando que somos modernos. Essa é a posição, basicamente, dos nossos sindicatos. E quando o colega pensa em apoio, em defesa, em se socorrer de apoio institucional, está pensando no Conselho, porque o Conselho agora está se tornando cada vez mais presente. Muitos já eram muito bons, mas a maioria não era, não. Está começando a mudar agora, né? Mas veja, o sindicato a gente nem pensa, sabe por quê? Está fora do nosso universo mental pela absoluta inexpressividade desses sindicatos. Porque, eu estou dizendo, o que eu estou falando? Eu tenho que tirar a poeira debaixo do tapete, eu tenho que tanger essa letargia que existe na profissão. Se o sindicato não funciona, a profissão perde espaço. Se o sindicato é atuante, se o sindicato é ativo, se o sindicato defende as teses corretas, a profissão cresce, avança e se desenvolve. Se o sindicato é um bando de burocratas, pelegos, a gente tem, o colega nem pensa no sindicato para protegê-lo. O sindicato é o manto protetor do anonimato, da luta do colega, sem ele se desgastar. Quero dizer a você que eu participei da primeira negociação sindical feita no Brasil em 1977 como dirigente sindical. Portanto, sei o que estou falando. Fui presidente da federação. Enquanto fui presidente da federação, foi a única federação. Hoje tem duas, uma querendo ser três. Tem uma que está querendo ser a terceira, o pessoal lá do Rio, sabe? Eles estão tentando há 5 anos fazer uma terceira. Sabe quantos sindicatos precisa para fazer uma federação, Elisa? Não sabe? Não. 5. Eles não conseguem 5 sindicatos para fazer. E saíram da FEBRAD, saíram da FENAD e não conseguem formar uma federação. Meu Deus do céu! E essa gente fica reclamando do Conselho. Estão lá no Conselho do Rio. Tem 2 lá, 2 no Conselho do Rio. Eles são contra nível médio, são contra tecnólogo. Meu Deus, como é que se pode pensar isso? Tecnólogo também não tem lei não para registro de tecnólogo. São contra o mestre e doutor, são contra tudo. São a visão fascista e pensam que são de esquerda. Esse negócio de esquerda e direita é como uma ferradura. Que você vai estendendo, daqui a pouco a direita e a esquerda tem as mesmas práticas e os mesmos discursos. Essa gente que tem discurso de esquerda, pensa que é de esquerda. Não, eles são fascistas, eles têm prática de direita. Por isso que o Partido Nazista se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E o Mussolini foi presidente do Partido Socialista antes de virar o chefe, o Duce italiano do Partido Fascista. Essa gente dirige sindicato para quê? Não para defender a profissão. Não para defender a profissão. Eles querem acabar com o CIFA. Sabe o que eles estão dizendo? Que o CIFA torna impessoal a relação que o colega tem que ir, que o colega tem que ir ao Conselho. Ele tem que ir para o Conselho, não é para se registrar, nem para cuidar dos seus interesses, que ele pode fazer, como em qualquer lugar do mundo, através de autoatendimento.
Ele tem que ir para o conselho para confraternizar, para fazer um evento, para participar, para fazer um seminário presencial, enfim, para outras atividades, não para cumprir obrigações burocráticas. Um assunto que rende, hein? Tá aí, Davi, a sua resposta. E agora o Ivo Rangel, ele faz uma pergunta que é a seguinte: ao final de muitos cursos tem uma prova para qualificação e registro, por exemplo, contábeis, direito. Quais os benefícios ou prejuízos que o curso de administração pode ter com a aplicação de uma prova como esta? Nós caminhamos para uma coisa muito mais moderna. O mundo moderno do século XXI fala em certificação. O Conselho Federal já estabeleceu, através de convênio com a Fundação Getúlio Vargas, que é a instituição, e desenvolvemos em parceria, né, já 5 ou 7 áreas que já estão entrando na saúde agora e administração pública, que a pessoa pode fazer a certificação. A certificação é a figura fantástica da profissão. Os médicos, por exemplo, não têm prova de suficiência, exame de suficiência. Querido, o exame de suficiência é uma coisa do passado, é você consagrar a obsolescência. Por quê? Esse exame não é de suficiência, é de insuficiência. Porque você passa no exame de suficiência, a tecnologia muda, os conhecimentos mudam, daqui a 20 anos você continua com aquele exame que você passou, você não fez mais nada. Você está completamente obsoleto. As pessoas não morrem, ficam obsoletas. O exame de insuficiência é consagrar a obsolescência. Por isso que a gente não escolheu o exame. Porque no mundo moderno inteiro, tá certo? No mundo moderno inteiro, você só tem certificação profissional. Você não trabalha mais com prova de suficiência. Portanto, a posição do Conselho de Contabilidade, a posição do Conselho da OAB é absolutamente reacionário e obsoleto em termos do que seja a sociedade do conhecimento. Eles não chegaram na sociedade do conhecimento ainda. A tendência é que mude, Eu chamo de então. exame de suficiência. Agora, isso também algumas coisas. Isso gera... O que dá mais? Cursinho para exame de suficiência ou para curso de vestibular? O livro. Também precisa ser dito isso. O que está atrás disso? Livros, vender apostila, tá certo? Eu era secretário de administração da prefeitura e fizemos o primeiro concurso para merendeira, que tinha 140 mil candidatos. Nós fizemos tudo por internet, naquela época, né? Tem poucos anos, como secretário de administração da prefeitura. O prefeito deu força, o prefeito César Maia na época, e a gente fez a prova e não tinha fila. A bronca que a gente teve do Grupo Degrau, o Grupo Degrau é Globo, tá certo? A gente tem as confusões, a ação que a gente teve do Conselho de Medicina para não fazer isso, tinha que ser registro presencial, porque a gente estava excluindo pessoas de participação. 140 mil pessoas se inscreveram. E eu dizia assim, essa gente não conhece pobre, não. Porque se eles conhecessem pobre, eles iam ver que toda a favela, naquela época, como é que chamava aquele ó que fazia a área de computação, acho que está me faltando o nome. Aquele o quê? Aquela entidade que você ia lá, tinha um computador para você fazer, isso sumiu, aquele tipo café que você ia para fazer isso. Eu falei, ó, se for tomar... Sim, tá certo? Foram várias iniciativas, né? As Você pessoas iam lá ou tinha alguém... Lugares. 140 mil se registraram. E aí, porque deixou de vender a apostila. Eu fico perguntando o que esse exame de suficiência faz. Nessa coisa de vender apostila, de vender cursinho, de conselheiros que são donos de cursinho. Isso a gente não pensa, não. Não, o Conselho Regional e os Conselhos Regionais e o Conselho de Administração Federal, pelo menos na minha gestão, não vai ter exame de suficiência, não. Porque isso é uma visão do passado e que tem interesses econômicos que às vezes não são tão sempre republicanos. Ok, a próxima é do Lucas... Não das entidades, mas das circunstâncias que cercam as entidades. A próxima é do Lucas Xavier. Penso que a expansão desenfreada dos tecnólogos representaram um retrocesso aos bacharéis em administração, sem leis que exijam, talvez, que obriguem organizações públicas e privadas de determinados portes a contarem com bacharéis em administração registrados. O profissional jamais será valorizado. Sem universidades que qualifiquem os profissionais com as competências exigidas, os profissionais também não serão valorizados. Isso exige que a quebra do status quo de que forcem a docência a adquirir novas competências da indústria 4.0, o que implica em investimento de tempo e recurso. Sem uma fiscalização eficaz, o profissional também não será valorizado. Sem controle dessa expansão desqualificada dos cursos de administração, o
o profissional também não será valorizado, pois o mercado não consegue por si só filtrar bons e maus profissionais. Não vejo cursos de direito EAD, tampouco dos cursos de saúde. Segundo o argumento deste senhor, qualquer profissional com ensino superior pode ser administrador. Não, não falei isso em nenhum momento. O que é isso? Ele está colocando na minha... Eu nunca disse isso. Está acabando o que ele escreveu. Eu, enquanto administrador, não posso ser advogado. Não exercito profissão de outras áreas. Bem, eu vou traduzir a expressão mais simples que ele perguntou, nossa pergunta longa, onde ele levianamente colocou na minha boca questões que eu não falei. Eu não disse que todo mundo pode ser administrador, não. O que eu disse é que a palavra administrador, inclusive na legislação brasileira, no caso das SA, são confundidas em função do que seja a administração da Lei 4769. Tem conceitos diferentes, né? O que eu vou dizer é a expressão mais simples. O que ele está dizendo é o seguinte: o tecnólogo vai tomar o lugar do administrador. Isso que ele está dizendo. Ora, então o tecnólogo vai tomar o lugar também do químico e de quase todas as profissões que tem, do engenheiro, de quase todas as profissões que tem tecnólogo. Ora, o tecnólogo tem um papel, a área de concentração própria que ele pode atuar. Se ele é especialista na área de recursos humanos, nem recursos humanos que ele pode trabalhar. É isso mesmo. A lei de diretriz e base da educação, tá certo? Feita pelo Darcy Ribeiro em 93, ela foi muito sábia. Ela criou os cursos de curta duração em 2 anos para formar quadros que a sociedade brasileira se desenvolvesse. Foi assim também na Alemanha, foi assim também na Inglaterra, foi assim nos países do mundo inteiro. Quer dizer, isso é uma posição, de novo, reacionária e que é pior, de alguém que está com medo de perder. O administrador vai perder emprego para o tecnólogo. Não vai não, porque tecnólogo é tecnólogo, administrador é administrador. Agora já estão dizendo que o administrador vai perder emprego para o técnico de nível médio. Quer dizer, realmente, é o país do coitadinho em que a lei tem que proteger. Se o camarada acha que vai perder uma função como administrador para o tecnólogo, ele não merece ser administrador, portanto a formação dele não está muito boa não. Porque um curso de 4 anos está valendo menos do que um curso de 2 anos, então fica realmente estranho. É isso que ele está dizendo. E agora a gente tem uma aqui que, na minha opinião, presidente, é uma boa pergunta. O Roberto Carlos Simões Galvão pergunta: como o presidente vê a qualidade do ensino da administração no país? Olha, a qualidade do ensino da administração é péssima. E tem uma ou outra entidade, que são as grandes escolas de alto padrão, que têm realmente ensino de primeiro mundo, mas são muito poucas, que eu não sei se eu consigo contar nos dedos da minha mão, de uma das mãos. Tó. Agora, não é só o ensino de administração, não. O ensino no Brasil é um desastre. Está sendo patrocinado pelo Estado brasileiro. Quer dizer, no ensino fundamental, eu fui do Conselho Estadual de Educação, vivi bem essa questão lá no estado do Rio de Janeiro, né? O ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, e você tem que fazer agora mestrado e doutorado para corrigir o ensino de graduação que você fez, que também é ruim. Portanto, uma sociedade que, no século, olha só que interessante, no século XIX, né? O Brasil continuou analfabeto o tempo todo, apesar de, como eu repeti, ter um imperador que era filósofo e muito culto. Nós não fizemos nenhuma universidade. A primeira universidade só surgiu no Brasil em 1808. A primeira faculdade só surgiu no Brasil em 1808, quando a família real fez a transmigração para cá, para o Brasil, quando houve a primeira faculdade de Direito. Veja bem, em 1808, os cucarachos aqui da América Latina, colônias espanholas, todas tinham instituições de ensino já, muitas desde o século XVI, desde o final dos 1500. O Brasil só veio ter uma universidade no século XX, sabe como? O rei da Bélgica, Elisa, vinha visitar o Brasil e tinham que dar um título de doutor honoris causa para o rei da Bélgica. E não tinha, aí correram e fizeram a Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, a questão de educação no Brasil já vem de longe. Quer dizer, né, nós continuamos analfabetos no século XX, continuamos no século XXI. E hoje, o ensino de péssima qualidade que a gente faz, a gente ensina a pessoa a ler, ele é analfabeto funcional, porque o nível de interpretação de um texto é absolutamente precário. Né? E alguns não conseguem entender nada, apesar de ter lido. Portanto, quando o colega pergunta os cursos, é péssimo os cursos, péssimo, apesar do esforço.
hercúleo de muitos professores dignos, grande maioria, que tenta tirar leite de pedra. Mas como é que tu vai tirar leite de pedra de um aluno que fez um péssimo curso médio, um péssimo curso fundamental e vem para a faculdade sem saber coisas mais primárias e de nível médio que ele não aprendeu? Eles têm que recuperar. Então, eu saúdo os professores de administração. Esses, sim, são os nossos heróis anônimos que na sala de aula conseguem recuperar um sistema educacional que é absolutamente de supermercado de ensino. Quando a gente coloca à venda as nossas universidades, todas na Bolsa de Valores, a gente entende que a gente não tem mais o foco na educação, mas a gente tem o foco nos negócios. Presidente, como escolher um bom curso de administração? A que o aluno tem que estar atento? O aluno sabe muito bem, porque esses cursos são conhecidos. Não me faça fazer propaganda, porque aí eu vou ignorar alguma outra que mereça também e vou fazer uma injustiça. Mas é claro que o estudante sabe, porque todos nós sabemos. Porque não cabe nos 5 dedos de uma das mãos. Esse é que é o problema. Então, não é muito difícil. Agora, tem que ter dinheiro. É caríssimo. Então, o que o Brasil faz é uma seleção econômica, inclusive para as federais, para as públicas e estaduais, para as públicas também, porque você seleciona pelo critério econômico, você não seleciona pelo critério da competência. Quer dizer, então, isso é muito complicado. A produção está me lembrando aqui que o nome que o senhor estava querendo lembrar e que eu também não lembrei é Lan House. Claro, Lan House. Lan House, quem conhece favela e área social, fui secretário de desenvolvimento social também da prefeitura, conhecia bem, por isso que você me ajudou na Secretaria de Administração. Ou tem Lan House de miliciano, que antigamente, né, chamava-se de polícia mineira, agora é miliciano, ou tem Lan House de traficante, ou tem Lan House de quem não é traficante nem miliciano. Mas toda a favela, estamos falando de 500 favelas no Rio. Que é o que tem lá. Uma realidade que o senhor conhece bem, né? Bem, então por isso que eu pude fazer. Nas Lan House, todo mundo fez as inscrições, senão 140 mil candidatos a concurso de merendeira não se inscreveram. Lan House, exatamente isso. Graças a Deus, os universitários me salvaram com esse nome que eu tinha esquecido. Obrigada, gente. Sou administradora e possuo hoje 2 autoescolas. Percebo que hoje se investe muito em tecnologia e os administradores ignoram que atrás da máquina existem pessoas desmotivadas e a cada dia mais carentes. Eu, particularmente, prefiro investir nas pessoas. Será que não seria este o caminho para o sucesso das empresas? A colega está colocando um diagnóstico de absoluta precisão. Corretíssima, colega. Você, para fazer também mudança e desenvolvimento, você precisa de comportamento e de tecnologia. Agora, é verdade o que ela diz, não há organização sem pessoas. Se nós tirarmos todas as pessoas de uma organização, nós vamos ter uma máquina, um equipamento, mas não uma organização. Há que haver uma pessoa se relacionando com outra para a consecução de objetivos. Portanto, é fundamental tratar das pessoas. Não tenho dúvida, porque todas as funções gerenciais, da mais básica, de supervisor até o último nível, todos nós estamos tratando. Administrar é obter resultados através de pessoas. Brilhante aqui a colega, belíssima contribuição. A gente, inclusive, tem um artigo escrito pelo presidente sobre depressão nas organizações. Você pode acessar o site do CFA, o artigo está lá na íntegra. A próxima pergunta é do Fábio Gomes. Por que o administrador tem que pagar uma anuidade, sendo que na maioria das profissões regulamentadas isso não é necessário? Não é verdade. Todas as profissões regulamentadas, colega, você paga a anuidade. A diferença nossa é que nós estamos no primeiro quartil, quer dizer, é a de uma das anuidades mais baixas. Tá certo? Então, é o primeiro quartil. Quer dizer, todas as profissões regulamentadas você tem que pagar anuidade. Aliás, tanto o registro de nível superior como os de nível médio. Ok. Luiz Carlos Hereda, em que nível o CFA está apoiando a regulamentação do exercício profissional do tecnólogo no Parlamento Brasileiro? Veja bem, essa é uma luta histórica nossa, o projeto é nosso, a gente está caminhando fortemente isso. A gente já registra tecnólogo. O que aconteceu ao longo do tempo? Ora registrava um tecnólogo, ora cancelava, ora registrava, ora cancelava. Uma confusão, uma hora era uma coisa, outra hora era outra coisa. As nossas resoluções federais, hoje, eu espero que elas sejam definitivas. O apoio é 100%, mais 1000% a esse projeto de registro de tecnólogo, porque isso é imprescindível para a construção da sociedade brasileira e para o campo de administração. De novo, a gente está falando que a nossa função é tratar do domínio profissional da administração, que é exercido em diferentes estamentos e níveis, do nível de técnico de administração até
o bacharel, o tecnólogo e também o mestre doutor. A gente tem uma pergunta aqui que chegou pelo YouTube, a gente não tem o nome, mas ele fala: eu sou administrador registrado. Infelizmente, vejo muito descaso pela administração pública. Os editais, como o da Polícia Federal, colocam áreas da administração em outras profissões. Gostaria de saber quais são as medidas adotadas pelo Conselho para melhorar as fiscalizações. É isso? Muitos profissionais atuam como administradores, mas não possuem formação específica. A gente já respondeu isso aqui, mas... eu repito, quer dizer, a gente já falou exatamente do caso da polícia. Historicamente, vocês já não podemos brigar com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal prende a gente. Ah, meu Deus. Veja bem, tem razão, colega, o diagnóstico que ele faz é absoluta precisão. O que nós estamos fazendo hoje é sair daquela fiscalização de varejo de 1 a 1, tá certo? 1 a 1, para fazer a fiscalização de atacado por massa. Num conselho e num sistema, vou repetir, que dos 27 até um ano e meio atrás, 14 nunca tinham feito uma fiscalização sequer na história das suas vidas. Podia ser conselho de fiscalização de exercício profissional isso? Assim como a maior parte dos sindicatos também não fazem acordos, não fazem negociações, não fazem dissídios, não fazem convenções coletivas. É a mesma coisa, veja, o filme se repete e isso esgarça a profissão. Cobre do conselho, cobre do sindicato, participe do sindicato, participe do conselho. Tá certo. João Paulo Bahia Ferreira. Qual a impressão da classe política do Senado sobre o PLS 439? É boa ou ruim? Eu acho que é muito boa, porque a disponibilidade do relator Romero Jucá, que é um homem prestigiado na política brasileira, é muito favorável e o projeto tem andado com alguma rapidez. É preciso que a gente compreenda que o projeto de reforma da legislação de economista, ela está lá há mais de 10 anos. Quer dizer, um projeto desse é longo. Nós estamos com muito pouco tempo, já andou bastante. Infelizmente, essas coisas da política brasileira. Um pequeno grupo de administradores públicos, gestores públicos, de um estado do Nordeste, Rio Grande do Norte, foram a senadora Fátima Bezerra. E a Fátima Bezerra, senadora, muito sensibilizada, né, pelo esse grupo pequenininho de poucos, porque é meia dúzia, não passa de meia dúzia, de gestores públicos que dizem que vão regulamentar a profissão deles como gestor público fora da Lei 4769. Então, infelizmente, a senadora requisitou esse processo para o gabinete dela e esse processo deu uma parada, porque senão já estava bem mais avançado. Você veja que interesses grupistas, paroquiais, né? Estamos em ano de eleição, né? Essas coisas são complicadas, né? Às vezes, então, para agradar meia dúzia, você prejudica todo um conjunto, quando era muito mais fácil, muito mais óbvio. Sabe por quê, Elisa? Sabe qual é a minha formação? O meu registro é de administração pública. Hoje, pelos que esses caras querem, eu teria que sair do conselho de administração para ir para o conselho deles. Você veja que isso é um nonsense, né? Você pega o CREA registrava arquiteto, agrônomo, oceanólogo, né? Uma série de profissões, geógrafo, uma série de profissões na atividade básica de engenharia, tá certo? Os arquitetos tiveram lá brigas políticas, saíram, parece que outras profissões estão saindo também, mas é um conselho sólido em relação a isso, porque ele agrega profissões. O administrador público, que é o meu caso, eu sou formado em administração pública, em 1970, hein? A maior parte dos ouvintes aí não tinham nascido. Quer dizer, mas veja bem, hoje eu não poderia ser registrado no conselho, porque pela cabecinha do pessoal lá do Rio Grande do Norte, esses administradores públicos, eles têm que ter um conselho próprio. Enquanto não tiver, não pode avançar nada. Atrasa milhares e milhares e milhares de estudantes e milhares de profissionais. Basta requisitar o processo para o gabinete da senadora Fátima Bezerra, o processo está parado. A adesão dos senadores é muito grande, mas isso é uma luta que tem que se fazer com conversa, né? Eu não tenho dúvida que o senador Romero Jucá ficou sensibilizado, não só por nós, pelo também dos economistas. Sabe por quê? Como também dos psicólogos, como também dos bibliotecários. Sabe por quê? Porque a gente sentou e conversou. Mas com esse grupo de administradores públicos, aspas, lá do Rio Grande do Norte, a gente não está conseguindo. Eles têm muito prestígio com a senadora Fátima Bezerra. Estou repetindo o nome para a gente gravar bem. Há pessoas que são capazes no discurso político
do bem comum e no discurso político da vontade geral da nação, são capazes de trabalhar absolutamente como um varejista paroquialistas mais indiscriminados. Então, no varejo, puxou isso, prejudicando o atacado da vontade coletiva do conjunto dos administradores. Eu vou seguir que a gente está com muitas perguntas. A Dalva Borges diz: a anuidade para o administrador é baixa porque o órgão não fiscaliza o exercício da profissão. Qualquer pode exercer a profissão. E aí ela complementa: quando me formei, logo procurei o Conselho Regional e fiz meu registro. O único local que já vi solicitar o registro foi em concursos. Veja bem, o que ela está dizendo é baixa porque o Conselho Federal, ao estabelecer os valores da anuidade, tem fixado em valores baixos do primeiro quartil. Não é baixo porque não tem gente registrada. Em verdade, para poder compensar o baixo registro que temos, seria muito mais lógico aumentar o valor da anuidade. Tá certo? A lógica do exame de suficiência é isso. Exatamente isso. A gente poderia fazer exame de suficiência, aqueles que passarem, e a gente cobra muito, vai ter menos registrados, menos trabalho para poder atender, e a gente vai ter uma anuidade muito maior, vamos ter os mesmos recursos. Isso não é bom. Sobre essa questão A economia brasileira precisa de pessoas de diferentes níveis de contribuições, numa economia tão diversificada e tão diferenciada como é a economia brasileira, que precisa de gente que contribui muito numa pequena empresa, numa grande empresa, numa média empresa, nos sertões do Brasil, os mais diferenciados. Sobre essa questão do registro que o senhor está falando agora, a Amanda Oliveira comenta: está caindo o número de registros porque não somos valorizados. Qualquer pessoa pode administrar, mesmo sem formação. Ela tem razão, eu também acho. Agora, o que precisa fazer? Está caindo o número de registros porque não somos valorizados. Então, o que temos que fazer para valorizar esse campo? O que temos que fazer para, efetivamente, aumentar isso só valorizando? Como é que se faz? Não pensando como sempre se pensou e fazendo as mesmas coisas. Porque se você fizer sempre as mesmas coisas e não dar resultado, sempre vai dar errado, que não tem jeito, não vai mudar. Você tem que fazer coisas distintas. É o que a gente está procurando aqui no Conselho Federal há 1 ano e meio. Tá certo? Agora veja, eu de novo pergunto para ela, em vez de você cobrar só dos conselhos, pergunte a você próprio o que você está fazendo pela nossa profissão no exercício. Em vez de cobrar, pergunte que contribuição você está dando ao desenvolvimento da profissão. Porque eu tenho visto muitos colegas que, ao exercer funções de chefia, contratam pessoas que não são registradas, contratam pessoas que não são administradores, tá certo? Para funções típicas de administração, não para o cargo de educação, como nós já tratamos aqui, que o decretos presidenciais e o Conselho Nacional de Educação diz que não é necessário o registro. Essa, inclusive, é a pergunta do Lucas, presidente. Lucas Pereira: quais os planos que o CFA tem para valorizar o administrador? E essa é uma pergunta recorrente nas nossas redes sociais. Pois é, porque há um nível de desinformação do Conselho Federal e regionais muito grande. As pessoas também querem misturar o Conselho Federal com o seu Conselho Regional, o que é natural. Bom, eu deveria ver no site. O que nós estamos querendo fazer está na nossa proposta, 20 anos em 2. Está no site. Inclusive aqui no CFA Play. Inclusive no CFA Play. Quer dizer, então, quais são os planos para valorizar? Nós estamos fazendo. Em 1 ano e meio, é pouco. Qual é o projeto? 20 anos em 2. Este estúdio e esse central de comunicação é um avanço de 20 anos. Porque nós temos aqui uma das melhores televisão Play digital do Brasil comparada com qualquer outra. Porque nós temos profissionais e recursos tecnológicos que só tem no primeiro mundo. Mas por isso nós somos a Vênus platinada da TV digital. A gente é referência em Web TV quando o assunto é entidade de classe. Sabe que o Conselho ganhou, ainda recentemente, daquele órgão importante, nós ganhamos o prêmio de estagiário, o Conselho Federal. Acabou o prêmio de estagiário. Eu não recebi nenhum elogio por causa disso. Não sou eu, não. Reportagem que está na RBA, hein? Que Revista Brasileira de Administração. Integração Empresa e Escola, que é no Brasil todo. Ganhamos o prêmio de ser o 2º melhor local de estágio do Brasil. Pois é, tem 1 ano e meio só isso. Não é que nada existia antes. Todos os programas bons que existiam antes foram continuados.
Alguns melhorados, outros continuados exatamente, porque a gente está subindo nos ombros de gigantes, principalmente de gigantes como Guerreiro Ramos, Belmiro Siqueira, Guilherme Quintanilha de Almeida, Dona Vera lá de São Paulo, tá certo? Então, eu não posso dizer alguns pigmeus recentemente. Esses são pigmeus, a gente não está subindo em ombro de gigantes, eles não são gigantes. Pigmeus físicos, não. Pigmeus intelectuais, pigmeus ideológicos, pigmeus, que levaram às circunstâncias que nós temos. Agora, isso é produto também da... Por que acontece? O brasileiro pergunta sempre o Estado e quer que o Estado faça, seja o cidadão Zé da Silva, seja o empresário. O empresário brasileiro quebra como pessoa física, quebra como pessoa jurídica e fica mais rico como pessoa física. Porque ele sempre fica mais rico como pessoa física na quebra. Mas ele sempre faz através da aplicação de dinheiros públicos. E é engraçado. Se o Marx tivesse que escrever o Capital, quando ele leu a economia, interpretou a economia do século XIX, do século XIX na Alemanha e na Inglaterra, ele ia ficar doido, porque lá tinha o verdadeiro capitalismo primitivo, brutal contra as pessoas, mas tinha o capitalismo. Aqui, o capitalismo brasileiro, historicamente, ele tem sido feito através de recursos do banco público, quer dizer, o Marx dizia no Capital, ele diz no Capital, que há uma aliança tática entre a classe operária, o operariado, e a burguesia modernizante, contra o atraso. O que é o atraso? É a aristocracia rural. No Brasil, não. A classe operária não pôde se associar à burguesia modernizante, porque a burguesia modernizante foi construída no Brasil pela aristocracia rural financiada pelo Banco do Brasil. Isso continua. Veja o que está acontecendo nos escândalos do Lava Jato. Continua. Isso foi ao longo desse século inteiro. Quer dizer, o capitalismo brasileiro se faz através de recursos públicos, não do dinheiro do empresário. E aí você vê a mesma coisa, a redição nas entidades de classe. Ao invés do colega dizer, este problema é meu, que sou profissional e eu tenho que contribuir para resolver isso, não, ele cobra aspas do Estado. O sistema conselho é o Estado. Ele não participa do sindicato e o sindicato está desse jeito. E os conselhos também ficam. E ele cobra, ele acha que não tem que fazer comigo, sabe por quê? Porque ele acha que isso não é comigo. Mas ele, quando está na função, lá no posto de trabalho, ele contrata pessoas que não são administradores. Ele não preza a Lei 4769, porque o descumprimento da legislação não é só pelas entidades, é no cotidiano, no dia a dia, na hora a hora em que o profissional está no exercício do profissional. O que o colega está fazendo para melhorar essa profissão? Nós estamos fazendo, mas é pouco, precisa de você. Agora, o cidadão é engraçado. O cidadão acha que tudo é almoço de graça. Você pode ter todos os planos sociais, então, obrigação. Você pega a nossa Constituição, Elias, a nossa Constituição é um rol enlouquecido, Constituição cidadã, hein? De direitos, de benefícios e de privilégios, onde se aparece em algumas vezes, em alguns momentos, muito poucos, situações de caráter geral. Veja bem, nós tivemos isso agora na greve dos caminhoneiros. Houve a greve dos caminhoneiros, 87% da população ocupou. E 83%, 84% dizia que não queria ter sofrido nenhuma consequência da greve, mas apoiava a greve, que era uma greve absolutamente absurda, né? De corrupção mesmo, porque no primeiro dia já aumentou o valor da gasolina exponencialmente, depois todos os empreendimentos comerciais, a ganância do brasileiro não tem fim. Então, essa participação precisa ser feita. O brasileiro acha assim, eu me registrei, cumpri minha tarefa. Não, você tem no seu cotidiano. Como é que está o seu conselho? Como é que está o seu sindicato? Não somos nós que vamos resolver isso tudo só para você, não. Nós somos você nessa entidade. Por que você não... Não estou dizendo que você tenha que vir para conselho ou para sindicato, mas você tem que cobrar resultados. Cada um tem que fazer a sua parte. Tem que a sua parte. Sabe onde é que você cobra o seu resultado? No exercício da sua função na empresa em que você trabalha. Que é a pergunta que a gente recebeu aqui do estágio, né? Eu não me lembro agora o nome, mas ele falando o que eu devo fazer se a empresa me coloca numa função que não é minha. A pergunta agora é mais uma do Sérgio Aguiar. Os conselhos têm uma postura reativa e passiva ou proativa mediante ao reconhecimento de profissionais e atendimento às demandas da categoria? Ainda hoje,
A média do nosso Conselho de Administração é muito pouco reativa, a gente não tem proativa, né? Quem vem na frente apanha mais, colhe as melhores rosas, mas se machuca com os espinhos. Não, é claro, nós temos 30 anos de posição absolutamente passiva. Por isso que eu disse, vou repetir, nunca fizeram uma fiscalização, nunca fizeram uma dívida ativa. Quase todos, que são 22, 23, não número exatamente isso. Em 27, não sabe o que é isso. Então não está exercendo o papel de fiscalização. Tá certo? Bora ver. Mas é só conselho? E o sindicato? Quantas negociações fazem no interesse dos administradores? Quantos acordos? Quantas convenções? Como é a relação do sindicato com o conselho, presidente? E muitas vezes o presidente do conselho é do sindicato. Ele consegue ser ruim num e no outro. Outros eles são muito bons num e muito bom no outro. Depende. Tá certo? Então, generalizar para os 27 é muito difícil. Tem muitos bons presidentes de conselho e plenários formidáveis e tem muito bons... Sindicato eu não sei, eu estou pensando ainda qual é que eu vou dar como modelo. Porque o ANEL... Tá certo? Eu estou querendo lembrar um. Talvez o do Rio de Janeiro até a década de 90. Que fazia, num ano, 50, 60, 100 acordos por ano. A gente está recebendo faz aqui... hoje, hein, com o Sindicato do Rio de Janeiro, vocês fazem? Quantos acordos vocês fazem? Quantas negociações vocês fazem? Somos do Rio, vamos falar. Fala. Vai lá, vem, fala aqui na coisa. Quantos acordos vocês fazem? Aí eles vão dizer que não estão discutindo o sindicato, estão discutindo... Como? Eu estou discutindo a profissão. E a profissão é constituída por duas entidades representativas. Conselho e sindicato, oficiais. Nós temos também as instituições culturais, associativas, nas áreas específicas, mas essas não são oficiais. As oficiais, é isso mesmo, né? E a gente está recebendo aqui alguns comentários do que o senhor está falando. O Rafael Monteiro, ele diz assim: mudança não se faz do dia para a noite. Que bom que estamos começando vendo o sistema caminhando para outro patamar. Ficamos 50 anos paralisados. O Aloísio Fonseca diz: o ANECAD é um divisor de águas, orgulhoso de como estamos avançando na administração no Brasil. Ô Aloísio, eu também estou, porque o sentido de ter contribuído e participado, né, pela ação de muitos colegas, porque você não chegou assim, né? Essas coisas me dão orgulho. O IGM, o ENCAD, o GESAI, quer dizer, o Governança, o FOGESP, o CIFA. Nós estamos fazendo o maior projeto de desenvolvimento organizacional do Brasil nesse momento. 13 estados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você está mexendo em todos os estados. Nós vamos chegar a 20 até o final do ano. Olha, isso tem que mexer. Mexer com hábito e com costume, Elisa, é mais difícil do que fazer a fissão do átomo. Então você tem que mexer com práticas estabelecidas ao longo... Como a colega disse, são pessoas. Sim. E pessoas é que mexem em tecnologia. O negócio não chega lá e a máquina funciona, não. Ela tem resistência à mudança. Esse é um programa, isso é um estudo de caso. A gente sabe disso na vida pessoal, né? Quando você tenta mudar alguma coisa na sua vida, não é fácil. O estudo de caso, quer dizer... Não tem nenhuma profissão, nenhuma, que tem o nível de desenvolvimento tecnológico que o Conselho Federal implantou nos 13 regionais. Nem tem nenhuma. De autoatendimento, de fiscalização, de dívida ativa. Nós vamos chegar, como tem lá, há conselhos mais avançados, que eu comecei no Rio, isso foi uma experiência praticada no Rio, onde o plenário não tem papel, é tudo em tablet, tá certo? Não tem... Você tem o acervo intelectual, o acervo técnico, o acervo funcional, você tem o ADM Empregos. São tantas coisas que estão vindo e que vão ser beneficiadas para o administrador, que é fundamental a gente entender isso. Agora, isso não se faz de uma hora de um dia para o outro, não. E nem vamos completar, a gente vai fazer um passo porque não vai ter tempo. O João Paulo Bahia Ferreira diz: o Brasil precisa de administradores. A profissão emergiu em uma época de crise nacional. Tenho orgulho da história e da importância da profissão. Orgulho de dizer que o Brasil tem administrador. E o Marcelo Gris diz: Wagner, acompanhando a entrevista aqui de Guaraí, no Tocantins. Muito bem, um abraço para todos. Comentários que eu concordo inteiramente, não tenho nada a agregar. Realmente a profissão... Em 2 momentos teve uma contribuição histórica decisiva. A contribuição histórica em 1930, na Revolução de 30, quando a nossa profissão de técnico de administração foi criada com o DASP, né?
Não há organização e esse processo se desenvolveu através do Estado brasileiro. A racionalidade de gestão que o administrador deu em relação à década de 30, quando criou o DASP, comparativamente ao que existe na França posteriormente, na Escola Nacional de Administração, a ENA, École Nationale d'Administration, a ENA. Hoje, eles fizeram para ser os quadros diretivos da organização. Quase todos os primeiros ministros e presidentes franceses vêm da ENA. Macron é da ENA. O Hollande também era da ENA. Ségolène também era da ENA. Mitterrand também foi da ENA. Giscard d'Estaing também foi da ENA. Então, só não foi o Sarkozy dos últimos, mas quase todos são. O Brasil formou esses quadros para fazer o mesmo, só que a gente parou no meio do caminho. A França continuou. E hoje a gente fica querendo copiar os americanos com uma tentativa correta que nós fizemos na década de 30. A outra, quando a profissão se regulamentou, também em 65. Um momento crítico do Brasil, onde o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo entre a década de 30 e a crise do petróleo de 73 e 74. Fomos o país que mais cresceu, a taxas maiores do que as taxas chinesas. E a administração deu uma bela contribuição. Como é que se criaria a Petrobras? Quem foram os técnicos que criaram a Petrobras? A Vale do Rio Doce, hein? Quem foi que criou? A Embratel. Quem foi que criou os institutos de autarquia, IBCs? O Instituto de Previdência, os cardeais da Previdência. Quem eram os cardeais da Previdência? Que não administradores do DASP também, colegas administradores. Nós tivemos uma importância política fundamental. É preciso pegar o bastão do passado, de grande projeção e contribuição política e institucional que a profissão teve, e esse vazio, esse gap que nós estamos tendo nos últimos 30 anos. Nós perdemos esse... É preciso pegar esse gap histórico. Há um hiato institucional. Tem razão, colega. É isso mesmo. Isso me faz explicar esse tipo de coisa para vocês. A profissão foi decisiva. Olha, existiria a Fundação Getúlio Vargas se não tivesse a fundação, não tivesse o DASP, não tivesse o administrador. Foram todos os técnicos de administração do DASP, hoje chamados de administradores, que criaram a Fundação Getúlio Vargas. O presidente do DASP naquela época, Simões Lopes, virou o presidente da Fundação Getúlio Vargas até morrer. E se não tivesse Fundação Getúlio Vargas, não teria o primeiro curso de administração no Brasil. A EBAP no Rio, Escola Brasileira de Administração Pública, e depois em São Paulo, na Fundação, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. As duas primeiras organizações para criar quadro de topo. Portanto, nós tínhamos o modelo da ENA. A ENA, eu estou dando o exemplo de hoje, Macron é aluno da ENA. Tá certo? Então, veja, nós perdemos essa perspectiva histórica e nós estamos com um lapso. Esse gap é que é o gap grave. Isso, o que nós estamos tentando fazer, não sei se vamos conseguir, mas esse é o nosso foco, é voltar a esse passado para pegar esse elo perdido da nossa história e colocá-lo no presente de novo, em outros momentos, em outras circunstâncias, no século XXI. Trabalhando para isso, né, presidente? É isso. E eu preciso da contribuição de você, colega. Você precisa participar nisso, contribuir isso, no seu posto de trabalho. Pode ser no conselho, pode ser no sindicato, mas eu preciso de você no seu posto de trabalho. Tá certo? Porque quando eu me omito em relação aos fatos que acontecem, ou eu participo, eu estou exercendo a cidadania profissional pela omissão ou pela participação. Quando eu só cobro, eu estou cobrando só pela omissão, não estou cobrando pela participação. E a gente está encerrando essa entrevista, foram mais de 2 horas de entrevista aqui com o presidente, mas eu não poderia fechar sem antes ler esse último comentário, que é do João Paulo Bahia Ferreira. Ele diz: parabéns CFA pela live, pela equipe de profissionais, e temos que reconhecer o esforço do CFA na medida de seu limite. Parabéns pela disposição do presidente, que abriu um canal de discussão com todos. Eu só espero que vocês me convidem de novo, tá bem? Vamos lá, será convidado. Claro, pessoal aí, gente, vamos participar, vamos pedir mais lives com o presidente. O que você quer assistir aqui no CFA Play? Conta pra gente, deixa aí no seu comentário, deixa o seu feedback. E tem diretores, tem colegas, conselheiros, né? Nós temos um grupo muito grande. É preciso trazer os quadros mais qualificados para a participação da nossa profissão. O estúdio foi para isso, né, presidente? Já foi pensado para isso. Não há dúvida. Queria agradecer muito, presidente, o seu tempo, a sua participação, a sua paciência e também você que continuou conosco até agora, a sua audiência. Fique ligado nas nossas redes sociais, porque as próximas entrevistas ao vivo aqui, a gente vai contar tudo lá, você fica sabendo por lá. Fique ligado, até mais e muito obrigada.